Nós temos pregado com vocês aí no no Evangelho de João, aos domingos, mas hoje eu vou pedir uma licença para vocês e eu vou pregar um outro texto também num Evangelho, o Evangelho de Marcos. Inclusive, eu já preguei para vocês expositivamente o Evangelho de Marcos todo, não lembro quando, já tem um bom tempo também, nós pregamos todo o Evangelho de Marcos. Então, esse texto que nós passaremos aqui hoje por ele, certamente já passamos um dia, não me lembro exatamente quando, mas se nós verificarmos os nossos arquivos aí, nós acharemos aí essa passagem sendo ministrada para os irmãos há algum tempo atrás. Então, hoje nós olharemos para uma história bem conhecida do Evangelho de Marcos, inclusive ela é narrada também por Lucas e Mateus, é a história do jovem rico. Vocês conhecem essa história? As crianças conhecem a história do jovem rico? Já aprenderam com os papais em casa? Eu acho que é uma das passagens mais ensinadas, né? Pelos pais às crianças, conta a história do jovem rico. E hoje nós olharemos então para esta passagem e falaremos sobre o tema Seguir a Cristo exige de nós renúncia. Ser um seguidor de Jesus exige de nós renúncia. Então, olhemos para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, o texto está aí. Nós olharemos, então, no capítulo 10 de Marcos, no verso 17, e nós seguiremos até o versículo 22. E nós veremos, meus irmãos, nesse texto, nós veremos aqui nesse texto que nem a lei e nem as riquezas podem salvar a alma de um homem. Nenhuma coisa, nem outra. Nós não somos salvos pela obediência à lei de Deus. Nós também não somos salvos por aquilo que nós possuímos, seja no âmbito material ou no que diz respeito à nossa moralidade, aos nossos predicados, né? Nós não somos salvos por essas coisas. E nós olharemos para o texto dessa noite e veremos essa verdade aqui. Então, eu gostaria de convidá-los à leitura da Bíblia e nós veremos aqui, então, estas verdades. Marcos, capítulo 10, no verso 17, leremos até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Queridos, como eu disse para os irmãos, nós estamos diante de um texto, um dos textos mais conhecidos no Evangelho. Se os irmãos olharem aí na referência bíblica, verão que esse mesmo texto ele é repetido por Mateus e também por Lucas. Todos esses evangelistas contam a mesma história, com algumas nuances diferentes que são próprias de cada autor dos evangelhos aqui. Então, é uma passagem que, de certa forma, todos nós já temos uma familiaridade com ela. Até mesmo um descrente, aquele que não faz parte do meio cristão, ele, de alguma forma, nós podemos dizer que ele já ouviu falar, ainda que por alto, a respeito dessa passagem de um jovem que se aproximou de Jesus, perguntando a respeito da vida eterna, e
Jesus então mandou vender tudo para segui-lo, e assim então ele teria um lugar no céu. Meus irmãos, antes de nós olharmos mais diretamente para o texto, eu queria pontuar algumas coisas aqui para os irmãos. Primeiro, o que esse texto aqui não está dizendo. É bom nós entendermos isso, para que nós não olhemos para o texto sob uma perspectiva errada, com uma visão errada. Esse texto não está nos ensinando que a nossa salvação, ou a salvação que Deus oferece ao homem, ela vem por obras. Deus não nos salva da sua própria ira, do juízo eterno, da condenação eterna, por aquilo que nós praticamos, por aquilo que nós fazemos. A salvação não vem por obras. Se você quiser ligar a salvação a obras, que você ligue a salvação à obra de Cristo. Foi por aquilo que Ele fez por nós, pelo preço que Ele pagou, que nós fomos comprados do nosso pecado. Então, esse é um primeiro entendimento que nós precisamos ter ao olharmos para esse texto. E eu espero que os irmãos tenham esta compreensão. Eu acredito que os irmãos já estão afiados quanto a essa doutrina e já sabem que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, embora isso pareça um contrassenso. Na cabeça das pessoas, há uma ideia de que você deve fazer por merecer o céu. Se perguntar para qualquer pessoa, provavelmente a resposta que ela dará é essa: se eu for uma boa pessoa, Deus vai me deixar entrar no céu. Se eu fizer tudo certinho, então eu acredito que eu terei um lugar lá no céu. Só que este é um grande erro. A Bíblia nunca ensina isso. Em parte alguma da Bíblia você vai ver esse ensinamento. Em lugar algum. Você pode pegar a Bíblia de uma ponta a outra, e você verá que isso é apenas uma compreensão errada que as pessoas têm acerca do Evangelho. O que é exigido para alguém entrar no céu é perfeição. O padrão, a norma que Deus estabelece para que alguém entre no seu céu é a perfeição. Deus exige perfeição. E como nós, seres caídos, afetados pelo pecado de Adão, pela queda, como nós podemos apresentar a Deus a perfeição que Ele exige de nós para entrarmos no céu? É impossível. Você não é perfeito, você sabe disso. Você não conhece ninguém perfeito. Por mais surpreendente, maravilhoso, encantador você possa ficar com algumas pessoas e achar algumas pessoas incríveis, você certamente tenha em sua mente esta convicção: não existe ninguém perfeito nessa terra. Então, se Deus exige perfeição para entrar no céu, e se ninguém é perfeito, a pergunta que já surge é: como alguém vai para o céu? Como alguém poderá entrar no céu de Deus? Nós veremos nesse texto que uma coisa é certa: não é por aquilo que nós fazemos. Jamais. Não são por obras nossas de justiça, manchadas e maculadas pelo pecado, que nós entraremos no céu de Deus. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria que os irmãos tivessem aqui entendimento. O segundo destaque que eu quero fazer nesse texto, para que nós possamos compreender o desenvolvimento dessa mensagem, é que Deus não está ensinando pela sua santa palavra que todos os crentes devem ser pobres ou devem vender tudo que possuem para que possam entrar no céu. Você não entra no céu,
Você não é salvo dando aos pobres a sua riqueza. E talvez você olhe para o texto que nós acabamos de ler e você fique pensando, mas Jesus mandou esse jovem, esse homem, vender tudo que ele tinha e dar para os pobres e depois segui-lo, e assim então ele teria um tesouro no céu. Como assim? Eu não posso, ou eu não sou salvo fazendo essas coisas? Será que o crente, ele deve dispor todos os seus bens para alcançar a eternidade? Mais uma vez, não. Não é isso que o texto está nos ensinando. Os irmãos compreendem isso? Eu acho que está claro até aqui esta realidade ensinada pelo texto bíblico. Agora, o que o texto nos diz claramente? Se os irmãos olharem para o texto aí que está diante de vocês, se vocês olharem aí na sua Bíblia, o que o texto nos ensina? O que ele nos diz? Uma das verdades apresentadas e claramente apresentadas aqui nesse texto é que só há uma pessoa boa. E esse alguém é Jesus. Mais ninguém. Não há ninguém bom senão Deus, é o que diz o texto que nós acabamos de ler. Esse homem chegou até Jesus, chamando Jesus de bom mestre. E Jesus diz para ele, por que você me chama de bom? Você sabe que ninguém é bom senão Deus. Com isso, Jesus está implicitamente dizendo para ele e mostrando essa realidade, uma vez que você me chama de bom, e só Deus é bom, então você reconhece que eu sou Deus. Que eu não sou qualquer homem, mas sou o próprio Deus. Então, a mensagem que o texto nos traz aqui é essa, que ninguém é bom senão Deus. Talvez isso te incomode. Talvez essa declaração incomode os seus ouvidos, porque você constantemente ouve e foi educado e ensinado por esse mundo que as pessoas, elas são boas. Em sua natureza, em sua essência, são boas. O problema é a sociedade que vai corrompendo e atrapalhando a caminhada, e a pessoa vai se tornando cada dia mais um pouquinho afetada pela maldade que há no mundo. Só que, mais uma vez, o ensino bíblico é completamente contrário a isso. A Bíblia diz que todo homem nasce manchado pelo pecado. Ele nasce com essa chaga mortal do pecado. Por mais bonitinho que os bebezinhos aí da igreja sejam, aqueles que vão chegar, né? Eles já nascem com o pecado, eles já nascem sob o pecado. Você não precisa ensinar uma criança a fazer o que é errado, ela sabe fazer isso muito bem. A nossa luta, eu já falei isso para os pais aqui, a nossa luta é ensinar a fazer o que é certo. E dá uma luta ou não dá para os pais? Dá, não dá? Os irmãos sabem como é difícil ensinar as crianças a fazer aquilo que é correto. Então, a Bíblia nos ensina que nós fomos afetados tão drasticamente pelo pecado que não há em nós nenhum bem. Esse é o ensino bíblico que a palavra de Deus transmite a nós. E eu espero que isso esteja bem claro para os irmãos nessa noite, olhando para o texto bíblico que está diante de vocês. Agora, há também um outro ensinamento aqui, que é claro no texto bíblico. Se os irmãos olharem com cuidado o texto bíblico e realizarem essa leitura como ela deve ser feita e lida, os irmãos perceberão claramente essa verdade que está sendo ensinada aqui, que ela é exatamente o oposto daquilo que nós pensamos ou presumimos na nossa mente carnal humana a princípio. E o que o texto nos diz então? Ele diz que nada do que façamos
será suficiente para a nossa salvação. Pois sempre nos vai faltar alguma coisa. E a surpresa é que essa alguma coisa que vai nos faltar é tudo. Tudo. É exatamente isso que o Senhor mostra para esse jovem que se aproxima dele. Jesus, para trazer o contexto para os irmãos, ele, olhando para um ambiente maior aí do capítulo 10, irmãos, os irmãos verão que Jesus ele tinha acabado de ter um embate com os fariseus sobre a questão do divórcio. Ele vai, no ambiente mais fechado, depois esclarecer para os discípulos um pouco mais sobre aquilo que ele havia falado a respeito desse tema. É nesse mesmo capítulo que nós vamos encontrar as crianças, atenção crianças, indo até Jesus para serem abençoadas por Jesus. Lembra desse episódio? Quando Jesus abençoa as crianças. E então, quando Jesus sai daquela casa e segue o seu caminho, nós entramos no texto aqui dessa noite. Surge, no meio da história, um homem, um jovem atleta, um rapaz que vem correndo atrás de Jesus pelo caminho para fazer a ele uma pergunta muito importante. Hernandes Dias Lopes, ele diz no seu comentário pastoral, e eu gostaria de ler para os irmãos esse trechinho, ele diz assim: de todas as pessoas que vieram a Cristo, esse homem é o único que saiu pior do que chegou. Ele foi amado por Jesus, mas mesmo assim desperdiçou a maior oportunidade de sua vida. A despeito do fato de ter vindo a pessoa certa, ter abordado o tema certo, ter recebido a resposta certa, ele tomou a decisão errada. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus, mais a terra do que o céu, mais os prazeres transitórios da vida do que a salvação da sua alma. Esse é o quadro descrito aqui por esse pregador a respeito do texto bíblico que nós lemos. É impressionante isso, queridos. É tão impressionante porque nós encontramos neste homem uma característica que falta a muitas pessoas. Havia nele uma preocupação, e se os irmãos perceberam já de imediato no texto qual era essa preocupação presente no coração desse homem, na mente desse homem, os irmãos verão que ele está preocupado com o seu destino eterno. Ele está preocupado com o destino da sua alma. Aquele jovem, ele está preocupado com o destino eterno da sua alma. E as pessoas raramente pensam sobre isso, meus irmãos. Raramente. Nós vivemos num mundo, nós estamos presentes num mundo em que as pessoas raramente se preocupam com esta realidade aqui. Geralmente, quando esse tipo de pensamento vem à mente do homem, ele procura imediatamente sufocar esse tipo de pensamento com outra coisa. Porque há um certo desespero a respeito do que será após a minha partida nesse mundo. Para onde eu vou? Qual será o destino da minha alma? E quando ele é atormentado por esses pensamentos, o próprio Deus que incutiu nele esta preocupação para que ele reflita a respeito da perdição, da danação da sua alma, quando ele começa a pensar nesta realidade, geralmente ele procura se esquivar desses pensamentos, sufocar esses pensamentos. Ele não quer pensar sobre isso. Ele não quer meditar. Ele não quer raciocinar sobre essa realidade. Naquele homem, nesse homem do texto, esse pensamento era provavelmente um pensamento recorrente. A forma como ele se aproxima de Jesus já mostra isso. Ele vem correndo, ele não quer perder aquela oportunidade, ele quer uma resposta para essa inquietação da sua alma. E ele corre até Jesus em busca desse alívio para a sua alma que estava certamente atribulada.
O texto vai dizer, então, nós vimos aí que Jesus o amou, e isso é uma grande bênção, não é verdade, irmãos? Dificilmente Jesus era procurado por pessoas, por alguém interessado, como esse jovem estava interessado no destino da sua alma. Geralmente as pessoas iam atrás de Jesus porque estavam precisando de alguma solução para problemas nessa vida. Geralmente as pessoas iam até Jesus para buscar solução para problemas do cotidiano. Pão para comer, nós temos pregado em João com vocês aqui aos domingos, e nós acabamos de ver no capítulo 6 de João, que o discurso de Jesus ali gira em torno dessa realidade. As pessoas estão atrás apenas de bênçãos materiais, mas não querem o pão da vida. As pessoas buscavam Jesus para serem curadas, para resolverem seus problemas, para que seus mortos fossem ressuscitados. As pessoas iam a Jesus até para dividir herança. Vocês lembram desse episódio? Que no meio de uma conversa se apresenta um homem até Jesus e diz: Jesus, obriga meu irmão a dividir comigo a herança. Nossa, olha a preocupação das pessoas. É esse tipo de preocupação que permeia o coração das pessoas até hoje. Raramente as pessoas se aproximam de Jesus, vêm à igreja, participam do culto, preocupadas com a condição da sua alma. Às vezes elas vão à igreja, vêm ao culto, participam dos encontros da igreja, mas elas estão mais preocupadas em solucionar seus problemas. Na verdade, hoje o meio evangélico é uma fábrica disso, não é verdade? De ofertas. Vem para Jesus e resolva os seus problemas. Venha para a igreja, seus problemas vão acabar, Deus vai te dar vitória. Esse é o tipo de pregação que nós encontramos amplamente nos púlpitos das igrejas no Brasil, que estimula as pessoas a cada vez mais a correrem atrás dessas coisas. Então, quando nós olhamos aqui para um caso como esse, um jovem vindo até Jesus, correndo até Jesus, se prostrando, ajoelhando-se aos pés de Jesus, parando a sua caravana e perguntando para ele: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Não é difícil a gente entender a expressão que Marcos coloca aqui ao referir-se que Jesus o amou. Quem sabe isso tem até surpreendido, né? O nosso Senhor. Nossa, você realmente me surpreendeu, rapaz, com a sua abordagem. Algumas pessoas causaram esse impacto também em Jesus, não é verdade? Vocês lembram da mulher cirofenícia que vinha clamando pela libertação da sua filha endemoniada? E Jesus não ouvia aquela mulher, ignorava ela pelo caminho inteiro. E os discípulos incomodados disseram: Jesus, manda ela embora, ela vem perturbando a gente há um tempão. Até que Jesus então diz para ela: mulher, não é certo tirar o pão do filho e dar para o cachorro. Você percebe o que Jesus falou aqui? É interessante que essa mulher, pela sua resposta, ela meio que late para Jesus, não é? Ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E o que Jesus disse para ela? Mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Pode ir, sua filha já foi liberta. Certa ocasião, um centurião se apresentou a Jesus pedindo que Jesus curasse um dos seus. E Jesus disse para aquele homem: pode deixar, estou indo lá agora curá-lo. E ele falou: não, Senhor, não, espera aí, não precisa ir. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Manda apenas uma palavra, porque eu sou um homem de autoridade. E quando eu falo para os meus soldados: vai lá e faça isso, eles vão e fazem, eles obedecem a minha palavra. Se o Senhor mandar uma palavra, ele ficará curado. Jesus então parou e falou assim: olhem esse homem, nem em Israel
eu encontrei fé como essa. Então, algumas pessoas nos evangelhos, elas nos são apresentadas que chocam a gente com a disposição do seu coração, com a fé que está no coração dessas pessoas. E esse jovem aqui provavelmente deve ter causado esse impacto em Jesus. Ele procura saber a respeito da condição da sua alma. E, queridos, Jesus então diz para ele, olha, você conhece os mandamentos. Quais são, Senhor? E ele vai citar 5 mandamentos aqui ligados ao nosso relacionamento no que diz respeito ao homem, ao próximo. Culminando, então, na ideia de você amar o próximo como a ti mesmo. E aquele jovem, então, tendo uma imagem muito elevada de si mesmo, geralmente as pessoas têm uma visão de si mesmo bem elevada. Elas dizem, olha, eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, mas também não sou a pior. Tem muita gente pior do que eu. Parece que esse jovem aqui tem uma visão muito boa dele. E ele diz, Senhor, é isso aí? Tirei 10. Eu faço estas coisas desde a minha mocidade. Tudo isso eu pratico desde sempre. Passei na prova, né? E Jesus disse, não, falta uma coisa então. Já que você faz tudo certinho, vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres. Depois vem e siga-me, você terá um tesouro no céu. Como é que essa história termina, irmãos? Essa história termina com esse homem duramente contrariado, amargurado, triste, profundamente vencido pela tristeza. E o texto nos mostra o porquê disso. Porque ele era dono de muitas propriedades, muitas riquezas. E ele não estava disposto a abandonar o seu Deus, o dinheiro, a riqueza, para seguir aquele mestre que estava diante dele. Ele não estava disposto a tal sacrifício, a tal renúncia. O desenrolar dessa história aqui, os irmãos podem olhar depois, porque a partir do verso 23, Jesus vai aproveitar essa situação para ensinar os discípulos acerca de como nós devemos lidar com a fascinação desse mundo. Mas fica aqui para nós, queridos, 2 perguntas nesse texto. A primeira é, diante do que Jesus falou para ele, guarda os mandamentos. Você quer ser salvo? Você quer entrar no céu? Guarda os mandamentos. A pergunta que fica é, então, alguém pode ser salvo guardando os 10 mandamentos? Alguém pode ser salvo cumprindo a lei de Deus? Será que é possível o homem alcançar a salvação através dessa obediência exigida aqui? Aparentemente, esse jovem aqui fazia as coisas certas. Moralmente falando, sua conduta era perfeita. Ele não vivia em orgias, não vivia saqueando bens de outras pessoas, roubando as pessoas. Ele vivia de forma honrada, nós podemos dizer, dentro dos mais rígidos padrões morais, um comportamento perfeito, uma perfeita conduta exterior. Quem sabe um modelo. Talvez muitos pais e mães, olhassem para aquele homem e falassem, eu queria que meu filho ou minha filha fosse assim, casasse com um homem desse, nossa, um exemplo. Era um jovem que tinha essa moldura, que mostrava através dessa sua conduta externa, exterior, moralmente falando, um padrão muito elevado.
mas Jesus mostrou que ele era um idólatra. Ele servia ao dinheiro, ele servia às riquezas, ele era possuído pelas riquezas. Portanto, ele estava terrivelmente perdido, embora moralmente falando fosse uma pessoa corretíssima. Você conhece gente assim? Eu conheço. Inclusive, eu já vi muita gente falar assim, fulano é uma pessoa exemplar. Só falta ser crente. Talvez até estrague, né? Para alguns. Tomando referência de muitos crentes, né? Mas eu já ouvi muito isso. Você olhar o comportamento, as atitudes, a retidão moral de certas pessoas, você fala, nossa, que exemplo de homem, que exemplo de pai, de marido, de esposa, de filho, nossa, que maravilha. Às vezes nós temos uma visão assim, achamos que por alguém aparentar ou externar estas coisas no âmbito moral, isso significa que ela é uma pessoa que está próxima do céu, perto do céu, está quase tocando a porta do céu para entrar pelos portais eternos. Só que o que Jesus está mostrando aqui, irmãos, não é um caminho de salvação por obras obedecendo à lei. Jesus está mostrando os mandamentos para esse homem para revelar quem ele é. O motivo de Jesus citar a lei para este homem é para mostrar para ele, você não é bom nada. Você é um ímpio, um perverso. Você não pode se salvar. Irmãos, quem de nós pode ao menos presumir essa perfeição de guardar a lei de Deus? É impossível, irmãos. Eu comecei esse sermão mostrando para os irmãos e apresentando para os irmãos essa realidade, que não há um homem perfeito sobre essa terra. Como nós podemos guardar perfeitamente a lei de um Deus que é perfeito, sem quebrar um mandamento? Nós lemos aqui no início desse culto, na nosso estudo do catecismo, que aquele que quebra uma só parte da lei de Deus, quebra toda a lei de Deus. Você pode quebrar apenas uma regrinha, você pode dizer, eu observei 10.000 mandamentos, mas eu só falhei em umzinho, pequenininho. O que Deus diz é que você está condenado, porque você quebrou toda a lei de Deus. Então ninguém aqui consegue perfeição para cumprir a lei de Deus. Isso é impossível a nós. E o que Jesus está querendo nos mostrar é que ninguém pode ser salvo guardando os 10 mandamentos. Guardar a lei de Deus não tira o pecado original de nós, a culpa do pecado original de nós. Não tira, irmãos. Nós continuamos nessa mesma condição. Mas há uma outra pergunta que fica aqui. Será que alguém pode ser salvo por abandonar coisas que ama? Jesus disse para ele, vende tudo que você tem. E ele amava tudo que ele tinha. Dê aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Será que alguém pode ser salvo praticando esse tipo de ato de misericórdia ou de altruísmo, de ajudar as pessoas? Será que é possível? Será que Jesus está dizendo isso? A resposta é um sonoro não. Jamais, ninguém é salvo por doar bens ou fazer o bem. Eu sei que nos dias que nós vivemos, nós precisamos muito repetir isso aqui, porque há pessoas que pensam que podem comprar a salvação. Tem pessoas que pensam que podem comprar um pedacinho do céu dando um dízimo bem gordo na igreja, uma oferta bem grande, fazendo coisas boas a cristãos ou à igreja, ou fazendo votos com Deus. Há pessoas que pensam que é possível alcançar o céu pagando, comprando
alguma coisa, ou fazendo o bem, isso lhe dará créditos com Deus. Mas Jesus não está ensinando isso. O Senhor não quis dizer aqui que se esse jovem ou que este jovem poderia ser salvo se ele vendesse tudo o que ele possuía, todas as suas posses, e vendesse ou desse os seus bens à caridade. Irmãos, o texto é claro. Qualquer pessoa que tem um pouco de capacidade de interpretação de texto consegue olhar para esta fala de Jesus e perceber que Jesus está ensinando exatamente o oposto. Não há salvação por obras. Não há possibilidade de alguém comprar a sua salvação. É impossível. Só há um caminho para a salvação. E qual é? Como é que uma pessoa é salva? Ela precisa crer em Jesus. E somente em Jesus. Ela precisa reconhecer a vileza do seu coração, a maldade do seu coração, a perversidade do seu coração, reconhecer que ela é uma pecadora miserável, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que ela não consegue cumprir a lei de Deus. Portanto, ela precisa de uma graça salvadora na sua vida. Ela precisa da misericórdia de Deus atuando em sua vida para passar por cima de seus pecados, por meio do sacrifício do seu Filho Jesus. É exatamente isso, meus irmãos, que o texto está nos mostrando. Ninguém é salvo dessa forma. Então fica aqui a última pergunta, eu prometo encerrar aqui com os irmãos. Como é que alguém pode ser salvo? Esta é a pergunta que fica para a gente. É possível alguém ser salvo por abandonar as coisas que ama? Eu vou fazer um voto de pobreza. Eu vou dar tudo que eu tenho para os pobres e eu vou andar descalço pela rua, seguindo Jesus, cuidando dos passarinhos. Vou seguir feliz da vida pela floresta, cantando com os passarinhos e eu vou ser salvo assim, fazendo voto de pobreza. Não. Nós vimos aqui que ninguém é salvo também guardando os 10 mandamentos, guardando a lei de Deus. Então fica a pergunta: como alguém pode ser salvo? Eu queria, para a gente não perder o costume, vamos voltar lá para João, né? Vamos ler João nesse domingo. E nós já passamos por esse texto, João capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 14. Apesar de eu não estar pregando, fazendo a exposição em João hoje, mas eu não vou deixar os irmãos sem uma pequena porção do Evangelho de João nessa noite. João capítulo 3, versículo 14 a 18, nos responde esta pergunta. O que diz o texto que está diante de nós, irmãos? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E aqui nós entramos no versículo mais conhecido dos crentes. Você não precisa nem ler aí, não é verdade? Verso 16, porque Deus amou o mundo, tem a cola ali, né, na televisão, né? Porque Deus amou o mundo, vamos lá, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tem o quê? A vida eterna. Muito bem, vocês fizeram a lição. E ele segue dizendo, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele diz, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E eu queria perguntar para você agora, de que lado você está? Você está entre aqueles que creram,
se arrependeram dos seus pecados e confessaram a Cristo como único Senhor e Salvador, e não passará pelo juízo, juntamente com aqueles que assim confessaram a Cristo, ou você está dentre os outros, os restantes, que não creram no Filho unigênito de Deus. A Bíblia diz, nós lemos aqui, irmãos, é claro como água cristalina. O texto nos mostra que quem crê em Jesus tem o quê? A vida eterna. Está salvo. Mas aquele que não crê, já está o quê? Já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. O julgamento já está sobre a pessoa. O julgamento já está presente, já caiu sobre ela. A única maneira de você escapar do julgamento de Deus é correndo para Cristo. Não há outro lugar para ir, não há outro caminho, não há outro escape, não há. Mas eu vou fazer algumas coisas boas aqui, acho que Deus vai me aceitar. Não vai. Jesus disse essas palavras a Nicodemos, e João registrou. Se você não crê nas minhas palavras, creia nas palavras de Jesus. Você não precisa crer no que eu estou falando. Creia naquilo que Jesus diz aí, está escrito na sua Bíblia, diante dos seus olhos. Jesus disse, quem não crê já está julgado, já está condenado. E eu pergunto, será que você já creu em Jesus? Entregou para Ele a sua vida, se arrependeu dos seus pecados e confessou como único Senhor e Salvador da sua vida? Se você não fez isso, eu oro ao Senhor, para que você não saia daqui nessa noite sem tomar essa decisão, de se arrepender dos seus pecados, aqui nesse lugar, aí é onde você está, e clamar pelo perdão de Deus. A preocupação desse jovem aqui é uma das preocupações mais nobres que alguém pode ter. Eu sei que todo mundo aqui tem preocupações, tem problemas e tem lutas a serem resolvidas. Mas há uma preocupação que ela é mais importante do que qualquer outra preocupação que possa vir à sua mente nessa noite. É com respeito, diz respeito ao destino eterno da sua alma, aonde você estará quando você morrer, para onde você será levado após a sua morte. Esta preocupação estava atormentando esse jovem, que tinha muita riqueza, mais do que talvez todos nós juntos aqui. Somando os nossos bens, nossos salários, nossas posses, é possível que esse homem fosse mais rico do que todos nós juntos aqui. Mas a sua preocupação era, para onde eu irei depois que eu morrer? O que se fará da minha alma ao final da minha vida? E eu entendo, irmãos, que essa deve ser a sua maior preocupação hoje, se você ainda não encontrou-se com o Salvador que é Jesus. Não saia daqui da mesma forma como aquele jovem saiu da presença de Jesus. Não saia daqui assim. Arrependa-se, volte-se para Cristo, receba o perdão. Há perdão nele, há graça nele, há amor salvador em Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Oremos ao Senhor.